Boa tarde. Estamos aqui para a nossa sétima e última aula do Adolescente e Seu Mundo. E talvez alguma das perguntas que vocês tenham se feito, ou tenham até feito para mim durante o nosso curso, eu disse, "Não, isso aí a gente vai tentar responder na última aula, né? Porque o nosso tema de hoje é o adolescentes e a igreja. Como é que os adolescentes veem a igreja e como é que a igreja tem visto os adolescentes? Algumas perguntas que a gente recebeu, né, estavam um pouquinho nessa direção. Então a gente tem muito para falar sobre isso hoje. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas à medida que elas forem aparecendo, vocês podem ir colocando no chat, quem está no YouTube pode ir colocando aí nos comentários, que depois as perguntas chegam até mim e a gente vai tentar responder. Importante você colocar a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de muitas outras pessoas que estão assistindo, né, e que não conseguiram formular essa pergunta. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje com esse lembrete. Deixa eu só colocar aqui para a gente compartilhar. Então, como eu disse, né, a nossa aula de hoje é sobre os adolescentes e a igreja. Como a gente fez em algumas aulas, os livros que a gente usou para essa aula de hoje é esse em inglês, que a gente já tinha falado, né, o Adoptive Youth Ministry, que infelizmente só tem em inglês, né, do Dr. Chuck Clark, que foi meu orientador do meu doutorado, e esse Missão Urbana, que é um livro em comemoração aos 30 anos do Seminário Servo de Cristo, e este é um livro falando sobre missão urbana, servindo a Cristo na cidade, com 11 autores, professores do seminário, e eu escrevi o capítulo sobre adolescentes e jovens. Então, como é que a gente alcança adolescentes e jovens no contexto da cidade, tá? Então, muitas das coisas que a gente vai ver hoje aqui, elas estão aí nesse meu capítulo, então, nesse livro, tá? Falar um pouquinho do cenário atual, né? Nas igrejas do Brasil, e a gente pode dizer até em boa parte do mundo, né? Infelizmente, às vezes os jovens são vistos na igreja, né, como muito mais como problemas a serem resolvidos do que como uma oportunidade para a igreja inteira participar ativamente na missão de Deus. Essa visão, ela é muito comum, mas ela é totalmente equivocada, ela é muito errônea. E isso tem trazido consequências muito sérias para os nossos irmãos mais jovens na fé, né? Os adolescentes e jovens. Muitas igrejas acreditam que o trabalho com essas faixas etárias pode ser conduzido por uma pessoa com pouca ou nenhuma instrução teológica e pouca ou nenhuma informação específica sobre essas faixas etárias. Ou por jovens alunos do seminário que utilizam o ministério como um treinamento para serem pastores de verdade no futuro. E lógico, a gente vê que as coisas acabam não dando muito certo desse jeito. E o problema principal é que a gente acaba culpando os adolescentes por isso, né? As falhas são nossas como igreja em alcançá-los e a gente acaba colocando a culpa neles. A gente acha que eles não se importam com a fé e nem com a igreja. A gente acha que eles são egocêntricos, que eles não se entrosam com a congregação ou não fazem força nenhuma para se entrosar com a congregação. E alguns acham até que eles estão passando por uma fase impossível de lidar. É tão impossível que eles acreditam que até para Deus seja impossível, né? Com esse tipo de pensamento, a gente vê que muita gente acredita, né? Muitas igrejas, muitos ministérios, que só nos resta esperar que eles cresçam, né? Que quando eles cheguem à idade adulta, eles vão voltar para a fé.
eles vão voltar para a igreja. Mas a gente viu, né, no comecinho, que está demorando cada vez mais para essa fase da adolescência passar. A gente tem esse fenômeno da adolescência estendida, né? Então é um tempo muito grande. E pode até ser que chegando lá mais para frente eles voltem, mas até lá eles vão sofrer as consequências desse abandono da comunidade da fé, né? E poderão carregar muitas marcas. Por isso eu quero lembrar hoje para gente que a igreja ela tem um papel muito importante, né? Como igreja e como geração mais velha na missão de Deus com os adolescentes. A missão não é nossa. Não somos nós que queremos alcançar os adolescentes, né? É Deus, e Ele nos dá o privilégio de participar disso. A gente precisa lembrar que os adolescentes, eles são parte da família de Deus. Eles não estão à parte da família de Deus. Os adolescentes da igreja, eles são parte da família de Deus. E por isso que transmitir a fé cristã para eles é vocação santa e um chamado divino para a igreja. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que a igreja tem falhado nessa tarefa, porque ela não consegue ser a família de Deus para eles. A gente olha para o Ministério de Adolescentes e para adolescentes dentro da igreja como um apêndice, né? Totalmente desconectado da comunidade da fé. Mas isso não é uma ideia, eles são parte da família de Deus, a gente tem essa missão, a trabalhar na missão de Deus com eles, a gente tem responsabilidade sobre eles. Isso não é uma coisa dos autores que eu li, dos livros que eu mandei para vocês, desses textos. Não, a gente vai ver que isso tem bases bíblicas. E por isso eu queria olhar com vocês um texto pequeno aí da carta de Gálatas, né? Porque nesse texto de Paulo, a gente vai ver esse conceito de família de Deus, né? Paulo está explicando como todos podem ser filhos de Deus e membros da família de Deus. Paulo vai usar a expressão, não só nessa carta, mas em outras também, mas a gente vai se atentar a essa carta, né? Que nós somos adotados na família de Deus, né? Então o texto é Gálatas 4, de 4 a 7, né? E ele diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ele está explicando aí, né, que através de Jesus Cristo, aqueles que recebem Jesus Cristo se tornam filhos de Deus, adotados e irmãos de Jesus. Todos são adotados no aconchego e na segurança da família de Deus e podem chamar Deus de Pai. Quando a gente pensa nisso, só no contexto, né, dos adultos da igreja, é mais fácil. Mas quando a gente pensa em toda a igreja, inclusive nos adolescentes e nos jovens, né, pode ser um conceito, às vezes, meio difícil da gente assimilar. Por quê? Porque na família de Deus não tem hierarquia entre os irmãos dessa família. E isso pode ser um ensino bem complicado, né? Porque a gente vive nas igrejas a dinâmica da assimilação. Não só de adolescentes, tá? Mas outros grupos também. E não de adoção. Mas qual é a diferença de assimilação e de adoção? A adoção, ela não está condicionada ao comportamento do adotado. Quando alguém adota, né, não adota
porque aquele filho adotivo, né, merece ser adotado. É porque ele tem um comportamento bom, é porque ele está de acordo com tudo que a gente acredita. Não, a adoção não está condicionada ao comportamento do adotado. E a assimilação requer que um indivíduo, para ser assimilado no grupo, né, esse novo integrante, ele precisa se tornar igual àqueles da comunidade que o está recebendo. É bem diferente. E como representante da família de Deus na Terra, a igreja ou a comunidade da fé deve acolher os nossos jovens irmãos que já foram adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. É um conceito que pode parecer, às vezes, né, se a gente não se atentar e não prestar muita atenção, que é a mesma coisa, mas não é, é bem diferente, tá? E é verdade que, embora a missão de alcançar os jovens com a mensagem do Evangelho nunca tenha sido tarefa fácil, hoje ela traz desafios muito maiores, né? Por quê? Principalmente porque a gente tem aquelas que a gente já falou, né? As intensas e rápidas mudanças culturais. E essas mudanças, elas têm influenciado, a gente viu no primeiro dia, desde a duração da adolescência, as formas de comunicação e a cosmovisão dessas gerações. É por isso que eu digo que aqueles que trabalham com adolescentes, eles precisam compreender a cultura do adolescente, com o objetivo de levar o evangelho até eles. Isso aqui é um meu antigo ministério, né? Eu com as meninas pré-adolescentes aqui, num acampamento, sentada no chão, quando eu era um pouco mais nova, ainda dava para sentar no chão. E eu estou expondo essas fotos mais antigas, porque todas essas pré-adolescentes hoje são mulheres adultas, né? Então não tem muito problema. E é por isso que a gente diz que aqueles que trabalham com adolescentes nas nossas igrejas, eles são missionários num contexto e numa cultura totalmente diferentes e muito específicos. A gente pode considerar as pessoas que trabalham com jovens e adolescentes hoje como missionários transculturais. E como missionários transculturais, né, eles devem ser estudiosos da cultura e da influência que ela exerce nos adolescentes, né, e naquele contexto. Cada contexto específico onde a gente está trabalhando, né? E isso não é um estudo sociológico, né? Mas é entender o quanto é importante a compreensão da cultura, porque a gente tem o objetivo de levar o evangelho até eles. Pegando um outro texto bíblico, talvez a gente não, é um texto bem conhecido, talvez a gente não leia todo aqui, né? Depois você pode ler. É o texto de Atos 8, de 26 a 40. É o texto onde Filipe, né, está indo lá tá indo para Gaza, né, pela estrada que desce de Jerusalém, e ele vai encontrar um eunuco, o etíope, né, que estava seguindo ali viagem, e ele está saindo de Jerusalém, e tinha vindo para Jerusalém para adorar a Deus, né, e está sentado ali na carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, né, e o Espírito disse a Filipe, né, se aproxima dessa carruagem e vai do lado dela. Então Filipe foi lá e correu para a carruagem, ouviu aquele homem lendo o profeta Isaías e perguntou para ele, né, você entende o que você está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? E ele convidou Filipe para subir na carruagem, se sentar ao lado dele para poder explicar. Filipe estava lendo a passagem da Escritura, né, que diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. E ele continua aqui, né? Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada
da terra. E ele, lógico, lendo esse texto, né, pergunta para Filipe: "Mas de quem esse texto está falando? Está falando dele mesmo ou está falando de outro, né? Será que Isaías está falando dele ou está falando de outro?" E Filipe, né, começando com aquela passagem, anuncia as boas novas de Jesus para ele. Chegando, continuando pela estrada, eles chegaram a um lugar onde havia água, né, e o eunuco disse: "Eu posso ser batizado? Aqui tem água." E Filipe disse: "Você pode, se você crer do seu coração, né?" E ele disse: "Não, eu creio." E assim eles pararam a carruagem, Filipe desceu com ele e o batizou ali. Quando acabou isso, né, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o eunuco ficou ali sozinho, né, só com a carruagem dele, muito feliz, e seguiu o caminho dele, né. Quando a gente lê esse texto, uma das coisas que a gente pode pensar é que Filipe foi o primeiro missionário transcultural, né. Ele foi ali para um eunuco etíope, né, ele ouviu o chamado de Deus, ele não questionou, vai do lado da carruagem. O eunuco era um estrangeiro, não tinha absolutamente nada em comum com Filipe, mas Filipe vai lá e inicia a conversa, né. Ele faz essa ponte. Você está lendo, mas você entende o que você está lendo? E a gente pode pensar aqui, né, ler e entender, pode parecer que a diferença é muito pequena, mas não é, né, é muito significativa. Será que os nossos adolescentes, estão lendo a Bíblia, estão entendendo o conteúdo dessa mensagem, né? E o eunuco diz: "Como é que eu vou entender se ninguém me explica?" E ele convida Filipe para subir na carruagem e explicar para ele aquela passagem. E Filipe tem que escolher. Ou ele vai ficar do lado da carruagem, só acompanhando e dando informações, né? Ou respondendo perguntas, ou ele vai subir, vai se envolver nessa jornada espiritual com estranhos. E eu gosto de pensar que o trabalho com adolescentes, né, opa, a gente já passou aqui. Tá, a gente já falou desse aqui, eu não mudei o slide, estou aqui tão envolvida, mas é o que a gente acabou de falar, tá. O nosso trabalho com os adolescentes, tem tudo a ver com isso, porque a decisão, de andar com Deus e seguir o seu Espírito Santo, quando ele nos chama para esse trabalho, né. Hã, a gente precisa ler o que eles estão lendo, ouvir o que eles estão ouvindo. E para isso a gente precisa entrar na carruagem com eles. Que entrar na carruagem implica em tempo, né, em a gente investir, não vamos dizer gastar, mas investir o nosso tempo nisso, em se arriscar, em ajudar, né. Ali na carruagem a gente pode, pensar que, de repente, se tivesse que cozinhar alguma coisa, né, preparar uma refeição, Felipe ia ter que ajudar o etíope, né. Porque junto ali com eles é passar pelas mesmas condições, né, climáticas e pelos perigos que a estrada podia oferecer. É importante quando a gente pensa, em se aproximar deles com real interesse por eles e pela jornada espiritual que eles têm, né. Quando o nosso interesse, e a gente consegue demonstrar que é real por eles, hã, nós somos convidados, né, a entrar nesse mundo deles e guiá-los no entendimento da palavra de Deus. Mas a gente tem que aceitar esse convite, né, e se arriscar. Ah, isso aqui é de um acampamento com adolescentes e pré-adolescentes, né, choveu e nada melhor do que quando chove que um banho de lama, né. A gente, tem que lembrar que como planos podem mudar ali, né, no planejamento, porque a gente tem que planejar, foi tudo planejado, por exemplo, um evento como esse, a gente tinha, nesse evento 240 participantes, né, mas a gente precisa, pensar em quem são as pessoas com quem a gente vai trabalhar, né, quem são as pessoas para quem a gente vai levar o evangelho. A gente tem que conhecer, como a gente viu na nossa primeira aula, né, a gente tem que conhecer a jornada que eles estão enfrentando, a gente viu um pouquinho disso
da cultura, como é que funciona o cérebro deles, né? Quais são as aspirações, as esperanças que eles têm, né? E ministério tem a ver com pessoas. E pessoas de qualquer idade, isso não é privilégio de adolescente, a gente costuma dizer que os aborrecentes são difíceis. Pessoas de qualquer idade, elas são difíceis, né? São complicadas. E por isso, ministério é complicado, né? Não é fácil. Mas Deus, ele não nos chama para uma tarefa, mas ele nos chama para trabalhar com pessoas, no caso de quem está no ministério de adolescentes, de trabalhar com os adolescentes. A gente tem que entender e deixar muito claro que ministério é sobre eles, não é sobre nós. Ministério é com eles e onde eles estão. Lógico, a gente tem um objetivo final de vê-los onde Deus quer que eles estejam. Mas começa onde eles estão. É na piscina de lama? É na piscina de lama. Por isso que a pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente quer trabalhar com adolescentes é essa: como é que eu posso me envolver efetiva e intencionalmente no processo de vida dos adolescentes que Deus me confiou? A gente começa, às vezes, perguntando como é que eu posso falar do evangelho para eles, como é que eu posso discipular? Como é que eu posso fazer que eles leiam a Bíblia? Que eles façam um devocional, que eles participem de pequeno grupo? Mas a gente tem que ter uma pergunta mais ampla, que é essa, né? O trabalho com os adolescentes na igreja, ele precisa ajudá-los a formar uma visão cristã, né, com valores cristãos. Eles estão passando por grandes mudanças, né, e nas vidas deles, e eles estão tentando ali internamente responder perguntas importantíssimas para o desenvolvimento deles. A gente vai falar rapidamente, isso daria uma outra aula, mas a gente vai falar rapidamente aqui, porque é importante que a gente entenda isso, nessa busca do adolescente. A primeira delas, né, ele está em busca da identidade dele, né? Quem eu sou? E a identidade tem a ver com diferenciação. E quando a gente olha, né, para a nossa cultura, ela vai cobrar deles um desempenho, né, uma conformidade com os padrões que estão estabelecidos, com uma imagem adequada para quem? Para a cultura, né, ou para os pares deles. Mas é isso que a gente que tá se cobrando deles, né. E ele precisa, o adolescente, ele tem essa necessidade de conhecer o seu eu interior, né. Eles precisam descobrir como eles podem ser únicos num mundo como o nosso, mas eles estão nesse processo. A outra pergunta que ele faz é: "Eu sou importante? A minha voz é importante?", né. Tem a ver com a autonomia. Autonomia é a fonte das escolhas deles, né, e está ligada ao poder interno que eles têm, que a gente tem, que dá poder sobre as nossas próprias vidas. Eles não têm autonomia ainda, mas eles estão no processo de construção dessa identidade, dessa autonomia. E uma outra pergunta que eles fazem, né, hã, tem a ver com onde eu me encaixo, né, aonde eu pertenço. Hã, alguém se importa comigo, né? Quem é que se importa comigo? Eu Tem a ver com o sentimento de pertencer. Isso tudo é para que ele se torne um adulto, né, porque o adulto, ele vai ter autonomia, né, que é a capacidade de fazer escolhas e reconhecer a importância das escolhas que faz, né, e ter responsabilidade para assumir as consequências, das suas escolhas, né. E isso vai acontecer só na fase adulta, eles estão nesse processo, né, e o adolescente ainda não ter autonomia, ainda não ter esse sentimento de pertencimento, ainda não conhecer a identidade dele, é totalmente normal, né, ele é patológico, né, quando, isso chega na fase adulta, ele ainda não conseguiu, hã, entender isso, e é aquele adulto que nega a sua capacidade de ser agente da sua própria vida. Nessa busca toda deles, é muito fácil a gente perceber
que eles querem seguir alguém, eles querem ter referências no meio de todos esses questionamentos e dessas descobertas que eles estão tendo. É por isso que o adolescente, eles têm tantos ídolos. E hoje, né, a gente poderia dizer os influenciadores, os influencers, os digital influencers, os influenciadores digitais. Eles querem seguir alguém, eles precisam de referências, mas eles ficam muito resistentes quando a gente chega para eles, eles percebem que a gente tem um caminho totalmente definido para eles, né? Porque eles estão em busca de autonomia. Mesmo que esse caminho seja o melhor, mas quando a gente chega com isso muito prontinho para eles, muito definido, eles vão fugir. A gente tem que dar um jeito de eles serem agentes dessas escolhas, né? Porque eles querem autonomia. Na verdade, a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha com adolescentes dentro da igreja, a gente não está interessado em mudança de comportamento. Muitas igrejas estão buscando só isso, né? Mas a gente está interessado em mudança de vida. Por isso é muito importante saber, né, o que motiva as pessoas a mudarem. Lógico, eu não estou aqui desprezando ou menosprezando o poder do Espírito Santo na conversão de adolescentes, né, de adultos, mas a gente precisa saber o que pode estar tornando aquele adolescente resistente ou mais receptivo ao evangelho. A gente precisa conhecer o que pode estar influenciando as decisões que eles tomam e também que decisões eles estão tomando. E para isso a gente precisa desenvolver a percepção e a sensibilidade. Lembra que a gente falou, né, quando a gente falou da cultura, do que acontece ao redor deles. E principalmente das influências culturais. Esse é o Dr. David C. Mahan, ele é da Universidade de Yale, da Divinity School de Yale, né? E ele trabalha com o Ministério de Adolescentes também. E a gente sabe que a cultura pode influenciar a maneira deles verem as coisas, né, no contexto do ministério com eles, e pode influenciar a receptividade ou a resistência ao evangelho. O Dr. David Siman, ele diz que o pastor de adolescentes, ele tem que fazer constantemente um diagnóstico da cultura, ele tem que andar como se fosse com um radarzinho ali, né, que está atento a tudo que acontece no ambiente deles, né, e como é que o que está acontecendo influencia os adolescentes. Importante, tá? Se a gente usar apenas informações gerais para isso, por exemplo, a gente viu lá na primeira aula o perfil geracional, eles são geração Z, né, e a gente usar só isso para ser a base do nosso ministério, a gente corre o risco muito grande de fazer um trabalho para indivíduos de qualquer faixa etária, né? Incluindo até os adolescentes, ou de não atingir os adolescentes. A gente sabe que essas generalizações, né, às vezes não atinge todos aqueles da faixa etária. É uma coisa apenas para a gente ter uma noção, né? Mas a gente não pode basear apenas nisso. Tá? Lógico, os perfis geracionais são legais, né, mas eles têm essas limitações. E importante para a gente entender, quando a gente fala desses perfis, dessas gerações, de entender, não, de lembrar, né, que Deus nos confiou ovelhas que têm as suas particularidades, né, que são diferentes das outras pessoas de outras gerações dentro da nossa igreja. Mas a gente também sabe, lembra que a gente falou, né, que a adolescência é a fase do desenvolvimento humano, acho que essa é a do centésima vez, né, que eu estou falando isso para vocês, mas é a fase do desenvolvimento humano mais influenciada pela cultura. E a gente vive numa época de mudanças culturais muito intensas, muito rápidas e constantes. E por isso a nossa atenção com a cultura deve ser constante. No ministério, né, o nosso objetivo é com o grupo, mas também é com cada indivíduo. Importante.
E só vou conhecer cada indivíduo por meio do relacionamento com cada um deles. É por isso que a gente precisa de muita gente, né? No ministério com adolescentes e jovens, né? Porque o nosso objetivo aqui final, lembra que a gente falou, é entender o que está fazendo com que ele seja resistente ou com que ele seja mais receptivo à fé cristã. Um outro cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente usa perfis aí, informações só gerais, né, a gente corre o risco de ser relevante e focar apenas, por exemplo, numa mudança de estilo, né? Então a gente pode mudar o estilo da adoração, mudar o estilo das salas, ou tender muito para recreação, e isso até pode nos ajudar, mas num nível muito superficial, né? Lógico, estilo e formato são importantes no trabalho com o Ministério de Adolescentes, porque eles nos ajudam a construir pontes de contato com eles. Lembra ali de Filipe, né, falando com o eunuco? Ele começa com aquela pergunta, né? Ele não chega ou inquirindo, ou criticando, ou é importante. É importante para a gente construir pontes com eles. São ferramentas, a gente diz, né? Mas não são a essência do nosso ministério. A gente precisa ir além das tendências e além da relevância. Mas a gente não precisa ser relevante, Ana? Precisa. Mas isso é só a pontezinha para a gente poder chegar lá, né? É só uma ferramenta a relevância. A gente sabe que no Brasil, né, e em muitos lugares do mundo, as igrejas têm trabalhado com as novas gerações, introduzindo alguns elementos da cultura nas suas programações, né, para atrair adolescentes e jovens para a igreja. Né? Então, se o negócio, a gente agora não tem muitos shows, né? Agora são mais as lives. Né? O negócio é show, eles gostam de show, então vamos fazer programa show. Só que Ministério de Adolescentes não é só programação, né? Até porque essa estratégia ela pode ser efetiva em algumas circunstâncias durante algum tempo, mas ela não vai atender às reais necessidades e questões dessas faixas etárias. E se a gente quer discutir um pouco isso, evento, se a gente for pensar, o mundão aí ele faz evento muito melhor que a gente. Não é com evento que a gente tem que competir, né? Pelos nossos adolescentes e jovens. Né? A gente precisa tentar atender as necessidades mais profundas que eles têm. Lembrar, né, da missão da igreja em relação aos adolescentes. Né? Esse tipo de ação que só quer atrair os adolescentes, né, não é o que a gente normalmente conhece como missão. Porque missão não é uma atividade da igreja, mas está fundamentada no propósito de Deus para a redenção da humanidade. Deus convida a igreja a se juntar a ele nessa missão. A missão não é nossa, é de Deus. Né? E o modelo divino de missão não é atrair, é ir. Né? O modelo divino de missão, a gente tem o melhor e grande exemplo dele, né? Quando Deus enviou seu Filho único, Jesus, e o Espírito Santo, para cumprir essa missão deles, né, a missão que eles tinham entre nós. Jesus, o Filho de Deus, né, ele veio para viver entre as pessoas, na cultura delas, ele não vivia fora da cultura, a gente vai ver na vida de Jesus, ele participando de muitos eventos ali da cultura, né, em muitas situações culturais. Ele veio para viver entre as pessoas, entre a cultura delas, quando elas ainda eram pecadoras. Entende como a gente quer que os adolescentes cheguem na igreja e para eles se juntarem a nós, eles têm que já ser como nós, eles não podem pecar, eles não podem, às vezes até inconscientemente, né? E eu digo, não é só com adolescentes, não, acho que com muitos grupos a igreja age assim.
lembrar que o ministério de adolescentes se junta a Deus na sua missão, na missão de Deus, né? Quando ele genuinamente identifica e cria afinidade com os adolescentes que ele quer alcançar, respeitando a cultura deles. Não estou dizendo que a gente está aprovando a cultura deles, mas a gente respeita a cultura deles. Isso lembra para a gente uma questão de relevância e ressonância. Na verdade, esses termos são muito usados no marketing, né? Mas se a gente quer atingir, né, os adolescentes e que a gente não está fazendo um marketing, mas a gente tem uma mensagem para chegar até eles, a gente precisa entender que a relevância, isso aqui o Dr. David C. Mahan dizendo, né, a relevância é muito importante, mas ir além da relevância significa buscar a ressonância. E o que é ressonância? É descobrir como conectar a fé às necessidades mais profundas de alguém, no que diz respeito às suas aspirações e o seu senso do eu interior. Lembra que a gente falou sobre a questão ali da identidade, das perguntas que eles fazem? Como é que a fé se conecta a essas necessidades? Então a gente começa com a relevância, porque a gente constrói pontos, é o ponto de contato com eles. Mas a gente tem que evoluir, né, para a ressonância. A relevância é muito importante para fazer a ponte, atrair o interesse deles, né? Por exemplo, se eles não se sentirem realmente atraídos pelo estilo, vai ser mais difícil alcançá-lo. Mas o estilo é só a ponte. Não é o cerne da nossa mensagem, né? A ressonância ela está mais relacionada à efetividade da mensagem que está sendo passada. Quando a gente consegue encontrar a ressonância, essa mensagem vai inspirar, vai influenciar, vai motivar a ação e vai levar à mudança. Todos os adolescentes do nosso ministério, e até fora deles, já tiveram algum contato com o evangelho, né? A gente vive numa nação cristã. Então, a gente precisa procurar um motivo pelo qual eles não conseguiram perceber a mensagem do evangelho, porque não houve ressonância da mensagem do evangelho na vida deles. Por que eles não conseguiram perceber isso? Um outro exemplo, e a gente vai nessa conversa de hoje, muito lá para a Bíblia, né? É Jesus e a mulher samaritana. Lembra quando Jesus, lá em João 4, ele encontra a mulher samaritana? Ele vai, primeiro, usar a relevância, porque ele vai pedir água para uma mulher que estava tirando água do poço num horário bem quente, ou mais quente do dia, né? Então, foi a ponte para ele conversar com ela, começar essa conversa. E depois ele vai usar a ressonância, quando ele vai falar no versículo 10, né, que ele tem aquela água viva. Mas as crenças que aquela mulher tinha sobre o passado, né, ela diz para ele no versículo 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Como é que é assim, essa coisa de água viva? Isso é maior que Jacó, né? Bem como seus filhos e seu gado. E isso era o que estava tornando aquela mulher resistente à mensagem de Jesus. Então Jesus vai dizer para ela que a água daquele poço ia saciar a sede dela temporariamente. Mas a água que ele poderia dar para ela saciaria a sede dela para sempre. E isso, lógico, despertou o interesse dela pelo que ele oferecia, apesar de ela ainda não ter entendido a mensagem. Então Jesus continua, né? Você está vendo que ele está construindo ali rapidamente, né, uma conversa, um relacionamento para conseguir falar com ela. Ele começou com a relevância, mas ele já está indo para a ressonância, né? Jesus continua a conversa, mas novamente as crenças que ela tinha do passado, né, e das práticas religiosas que o povo dela tinha, os samaritanos,
impedem aquela mulher de ver a verdade. E quando ela tenta colocar um ponto final ali na conversa, né, dizendo que só o Messias poderia solucionar aquela questão, né, da onde era a verdadeira adoração, que eles começam a discutir onde é a verdadeira adoração, Jesus vai se identificar para ela. Eu sou Messias. Eu sou o Messias. Eu é que estou falando com você. Então, ele foi atingir lá as necessidades mais profundas que ela tinha. Que aí depois ele vai falar, né, você, esse não é o seu marido, né, porque você já teve tantos maridos, mas ele foi construindo isso. Tá, Ana, mas eu não sou Jesus, né, e eu não estou lidando com a mulher samaritana, eu estou lidando com os adolescentes, né. Ana, muito bonito, mas como é que eu faço isso, né? Isso aqui é uma reunião de líderes lá num acampamento, você pode ver que tem desde pessoas, eu já era ainda jovem, né, bem jovenzinhas, até pessoas um pouco mais velhas aqui, a gente tinha líderes aqui de todas as idades, né, trabalhando com os adolescentes. E como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer um diagnóstico da cultura e de como ela está influenciando os adolescentes para se tornarem receptivos ou resistentes à fé, né? Gente, Jesus não começou falando para aquela mulher sobre doutrinas e práticas, mas ele começou falando sobre o autor da fé, né? Sobre Jesus Cristo, sobre ele, né? Ele começou por ali. Mas quando a gente pensa no contexto de igreja e nos adolescentes de hoje, né? A gente vê que a gente tem um mundo em transformação, mas e a igreja? O que está acontecendo com ela? Né? E principalmente quando a gente pensa nessa transformação cultural, né? Os adolescentes são os mais influenciados pela cultura, né? O mundo está passando por essas grandes transformações, né? Mas as linhas básicas, eu não tô falando em comprometer, gente, conteúdo, tá? Do que foi estabelecido para a igreja, praticamente não mudaram. E o Dr. Scott Cormode, ele não tem nenhum livro ainda em português, tá? Ele foi também meu professor no Fuller, né? Ele diz que a igreja que a gente conhece está calibrada para um mundo que não existe mais. Só que isso não é tão simples, né? Quando a gente pensa em igreja, né? Os adolescentes, eles precisam encontrar o caminho deles em direção à esperança, à alegria num mundo em sofrimento. E a igreja, ela está numa posição estratégica para isso, para oferecer essa ajuda. Mas a forma antiga de ser igreja, ela dá uma ênfase muito maior no seguir regras do que no lidar com a dor. Como a gente viu nessas últimas 6 semanas, né, que a gente conversou, os adolescentes hoje eles estão mais ansiosos, eles estão mais ocupados, eles estão mais estressados do que antigamente. E a gente ainda teve nesse ano de 2020 o agravante da pandemia que a gente falou na última aula, né? A igreja ficou lá no passado e ela não foi calibrada, né, para falar nessas novas e dolorosas circunstâncias. Lógico que mudanças demandam inovação, mas quando a gente pensa em inovação no contexto cristão, no contexto de igreja, isso não é tão fácil, isso causa logo um problema. Por quê? Porque grande parte do que se fala sobre inovação supõe que as melhores inovações vão acabar com tudo que tinha no passado, né? E vão substituir por algo muito melhor. Mas isso é uma questão importante para nós cristãos. A gente não pode abandonar o passado. A nossa ligação com o passado é intensa. A gente não vai nunca deixar de ler, como a gente leu hoje, aqui, né? Gálatas, né? As cartas de Paulo. Ou de obedecer os mandamentos que Jesus nos deu há 2000 anos. A gente não rompe, não destrói esse passado e constrói só coisas novas. O grande dilema, quando a gente pensa nessa questão de mudança, de se calibrar, né, para atingir
essas novas gerações ou atingir essas novas questões que estão sendo levantadas, né? O nosso dilema é manter o nosso comprometimento com o evangelho imutável, inegociável, né? Ao mesmo tempo que a gente cria maneiras novas, inovadoras, para expressar nossa fé numa cultura em constante mudança. A mensagem do evangelho, ela é inegociável, a gente deve se comprometer com isso, ela é eterna, ela não muda. Mas a cultura e os nossos adolescentes, eles estão em mudança constante. E a gente precisa sempre estar muito atento para isso. É por isso que o Dr. Scott Cormode, ele sugere para a gente 5 questões que a gente deve fazer no nosso ministério, né? As 3 primeiras questões a gente vai ver, elas nos ajudam a nos mantermos conectados às mudanças pelas quais os adolescentes estão passando. E as 2 últimas perguntas que a gente faz, elas vão ajudar a gente a lidar com essas mudanças, mas sempre mantendo esse comprometimento com o evangelho imutável, né, inegociável. Então, as 3 primeiras nos ajudam com a cultura e as 2 últimas nos ajudam a nos mantermos conectados, né, com o evangelho de uma forma imutável, de uma forma eterna. Aí. A primeira pergunta é: quem são os adolescentes que Deus confiou aos nossos cuidados? E a gente falou um pouco disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Quem são? Como é que estão chegando esses adolescentes com essas mudanças todas, né? A segunda pergunta é como esses adolescentes estão vivenciando os anseios e as perdas, né, que constituem a condição humana. Quais são as dores, né? Quais são as lutas, quais são os desafios? A terceira pergunta é qual é a grande mentira que eles acreditam? A mentira que a cultura conta, que o mundo conta e que os impede de serem receptivos ao evangelho. A gente poderia até dizer quais são as grandes mentiras, né? Então isso aqui a gente vai focar na cultura. Agora, as 2 últimas perguntas vão nos ajudar a entender como é que a gente pode lidar com tudo isso, né? Com todas essas mudanças que eles estão passando e condições que eles estão passando, mantendo o nosso comprometimento com o evangelho imutável. Uma delas é como encontrar o significado espiritual desses anseios e perdas. A gente vai discorrer um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Apesar do tempo aqui, mas vai dar tempo. Como a gente expressa esse significado espiritual numa história comum de esperança futura? Né? Como é que isso tudo pode refletir na esperança futura que a gente tem no Evangelho? Então, a primeira pergunta é: quem são os adolescentes que Deus confiou aos nossos cuidados? Isso é muito importante, porque nos lembra que os nossos adolescentes não são nossos seguidores, são seguidores de Deus. Né? Deus os confiou aos nossos cuidados. Nós somos aqueles que servem a Deus através do trabalho com os adolescentes. Essa pergunta também nos lembra que a gente tem que conhecer os adolescentes que foram confiados a nós, para que o nosso trabalho com eles seja eficaz, seja eficiente. A segunda pergunta é como esses adolescentes vivenciam os anseios e perdas que constituem a condição humana. Para a gente descobrir isso, nossa primeira tarefa como líderes não é falar, mas, é escutar. Tá? É preciso a gente entender a história de cada um deles, conhecer o que mais importa para eles, o que causa sofrimento para eles. Lembra do filme que eu falei para vocês no primeiro dia do Escritores da Liberdade? Aquele exemplo daquela professora, como ela consegue chegar ali naqueles alunos, conhecendo as histórias deles. Ela manda eles escreverem um diário, e aí ela começa a conhecer uma realidade que ela estava tão distante, e o que eles sofriam, né? O que eles vivenciavam. Só assim é que a gente vai ganhar a oportunidade
de apresentar a eles o evangelho, que dá esperança, né? Por isso é importante a gente não se basear apenas, lembra, naqueles estereótipos das gerações, né? O Dr. Scott Cormode, né, ele diz que a gente precisa descobrir o que tira o sono deles, né? Quais são os anseios, os medos, as preocupações e o que tira o sono deles, o que faz com que eles fiquem acordados à noite. Não é o celular, tá? Mas os anseios e os medos, tá? Pode ser problema na escola. Pode ser com os amigos. Pode ser o tão temido vestibular, Enem. Pode ser as incertezas do futuro que normalmente eles já têm, mas nesse momento de pandemia, né? Quem é que não tem incertezas sobre o futuro? Então, imagine os nossos adolescentes. Pode estar relacionado à pandemia, pode estar relacionado às redes sociais, podem ser problemas na família, mas às vezes também podem ser planos e sonhos que estão tirando o sono deles, né? São os anseios, né? Não são só os medos e preocupações. A terceira pergunta é qual é a grande mentira que eles acreditam e que está impedindo que eles sejam receptivos ao Evangelho. Esses anseios e perdas que eles têm é algo tão poderoso que pode ser um peso, uma carga muito grande para eles. E eles acabam se utilizando de fugas para evitar encarar essas questões tão de frente, né? E essas fugas podem ser as grandes mentiras que o mundo conta, que a cultura conta, e que podem fazer com que eles rejeitem o evangelho, né? O Dr. Scott Cormode, ele lembra para gente que ele usa essa expressão, né, num artigo dele, a grande mentira, porque ela foi usada por uma doutora, né, professora do Fuller, para explicar o que aconteceu na segregação racial nos Estados Unidos, tá? Quando eles tinham ali naquela época as leis estaduais e locais, né, que impunham a segregação em locais públicos, escolas, transporte público, restaurantes, bebedouros, né? A grande mentira que as pessoas nesses estados acreditavam, que aquela cultura contava para elas, é que algumas vidas importavam, valiam mais do que outras. E a resposta cristã para isso, para essa grande mentira, é que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos são iguais, né? Algumas das mentiras que os adolescentes acreditam hoje, que o mundo conta, né, e que os torna mais resistentes ao evangelho, por exemplo, são: o importante é ser feliz, ou cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade única. Se a gente pegar essa situação bem específica que a gente está vivendo da pandemia, a grande mentira que eles podem estar acreditando hoje é que Deus perdeu o controle sobre esse vírus e sobre essa pandemia. Deus não tem mais controle, né? Tá tudo caótico. E a resposta cristã que a gente tem para essa grande mentira é que Deus tem o mundo nas suas mãos. Porque quando ele começa a acreditar que Deus perdeu o controle, que o vírus é maior que Deus, por que ele vai acreditar nesse Deus? Mas a gente tem a resposta cristã para isso. Que Deus continua tendo o mundo nas mãos dele. Né? Salmo 95, 4 e 5 diz, né? Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Então, ele tem o controle também sobre esse vírus. Agora, como é que a gente faz para encontrar significado espiritual desses anseios e dessas perdas, né? Deus chama líderes para proporcionar uma perspectiva divina aos dilemas que as pessoas enfrentam no seu cotidiano. Por exemplo, Moisés, ele diz para o povo ali hebreu no Egito, né, que Deus ouviu o clamor dele e que ia conduzi-los à liberdade.
No Sinai, ele deu àquele povo as leis de Deus, né, como um novo arcabouço, a partir do qual eles podiam interpretar a vida como pessoas escolhidas por Deus. Antes de entregar a liderança a Josué, ele disse ao povo que iria atravessar o Rio Jordão, que eles tinham que escolher entre a vida na terra prometida por Deus, tinha a ver com a obediência, né? O pastor Sayão hoje falou um pouco disso. Se você não assistiu hoje a mensagem de hoje, assista depois no YouTube. Ou entre a morte, vagando ali pelo desconhecido. Paulo, nas suas cartas, ele também fez isso, como na questão de comer ou não comer a comida sacrificada aos ídolos, que está em 1 Coríntios 8. E uma maneira apropriada de responder biblicamente, né, às perdas e ao sofrimento, é o lamento. Não é um murmúrio, tá? É o lamento. O lamento, ele permite que, individual ou coletivamente, a gente clame a Deus em protesto, para dizer a Ele que as coisas não são ou não estão como achamos que elas deviam ser. E a gente pede que Ele mude o que está errado. De novo, não é murmuração, né? A murmuração é pecaminosa, o lamento não. E os salmos de lamento, eles nos ajudam a entender isso, porque eles têm uma estrutura muito bem definida, né? Não vou dar aula aqui de salmos, né? Muito bem diferenciada ali. Eles têm primeiro a queixa, que é seguida da declaração depois de o salmista se queixa, mas ele logo declara que ele confia em Deus, né? Ele faz aquele pedido de ajuda e ele louva a Deus. Por isso que quando a gente consegue que os nossos adolescentes expressem os sentimentos deles para Deus, isso vai ajudá-los a ouvir as suas próprias histórias. A gente precisa mostrar para eles que eles podem ser completamente honestos com Deus. E entender que o amor de Deus por eles é incondicional. Tá, Ana, mas e aí? Como a gente vai conseguir expressar esse significado espiritual numa história comum de esperança? Gente, esse é o objetivo final que a gente tem, né? É convidar os nossos adolescentes a construírem uma nova história, uma história comum, uma história de esperança. Eles precisam de uma nova história que os ajude a encontrar esse novo caminho de mudança. Mas a gente não pode esquecer que para o cristão a esperança é diferente. A nossa esperança não está em algo ou num desejo. A nossa esperança está no nosso Salvador. E ela é baseada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nossa esperança está no sentimento de total dependência de Jesus. Pegando aí como exemplo de novo, né, a pandemia, no caso da pandemia, a nossa esperança está em saber que Jesus não nos abandona nunca. Está com a gente até no vale da sombra da morte, né? E vai nos guiar em meio a tudo isso. Lógico, a gente discorreu aqui rapidamente sobre isso, né? Mas a gente sabe que a gente tem grandes desafios aí para alcançar essa geração. Vamos lembrar, né? Essa é a missão de Deus, alcançar essa geração, não é a nossa. E a gente é convidado, a gente tem o privilégio de ser convidado a se juntar a Ele nessa missão. Isso aqui foi um acampamento de adolescentes que eu fui falar da igreja, uma igreja do Rio de Janeiro, tá? Não consigo lembrar agora o nome da igreja, que é do Recreio, tá? Então a missão é de Deus, né? E a gente é convidado para se juntar a Ele nisso. A nossa confiança para a missão, ela vem de Deus. E Deus é soberano até sobre essa cultura que a gente acha tão ensandecida. Que é ensandecida. Ele é soberano até sobre isso. E sobre o desenvolvimento da adolescência e da juventude. A primeira, assim, eu não gosto muito de colocar itenzinhos, né? Mas só para ajudar, a gente está fazendo
um rápido aí apanhado disso, mas estão aí para nos ajudar nisso. A primeira questão é acolher os questionamentos deles. Na adolescência, eles começam a desenvolver o que a gente chama de pensamento abstrato, né? E eles vão começar a se dar conta das grandes questões da humanidade, seja sobre eles mesmos, sobre o sentido da vida ou sobre Deus. E a gente tem que acolher esses questionamentos, né? Como pais, como professores, pastores, líderes, e toda a comunidade adulta da nossa igreja, das nossas igrejas, a gente deve estar muito atento a esses questionamentos, porque eles são uma oportunidade para a gente acolher os questionamentos e abrir possibilidades de diálogos. A gente não pode encarar os questionamentos deles como uma afronta à fé. Muitas vezes, eu não me converti adolescente, eu já me converti adulta, mas a minha fé veio de questionamentos que eu tinha. Não foram dificuldades, mas foram questionamentos. E eu fui acolhida por um grupo de cristãos, né, adultos, mas eu também já era adulta, que acolheu os meus questionamentos e me ajudou a encontrar as respostas em Deus, né? E o mesmo acontece com os adolescentes. A gente tem que aproveitar o interesse deles pelo sobrenatural. Os nossos jovens e adolescentes, eles não têm interesse por religiões institucionalizadas, né? E algumas pesquisas, não provavelmente aqui no Brasil, a gente não tem muitas, mas mostram que o afastamento deles da religião é em relação a isso, eles não acreditam na religião, né? E que os leva a deixar a igreja, e muitos até deixam a igreja quando começam a entrar nessa fase adulta, tá? Não retornam para a igreja nessa fase adulta, né? Mas é inegável que essa geração ela tem um grande interesse pelo sobrenatural, pela espiritualidade, né? Pelo divino. Eles, na verdade, eles não estão buscando conhecimento do sobrenatural, mas é uma geração que busca experiências, né? Eles querem experiências do sobrenatural, do transcendente. E as nossas comunidades da fé podem ser o local onde eles vão experimentar pela primeira vez relacionamento com Deus e com a comunidade, com a família de Deus. Lógico, a gente sabe que a experiência só não é suficiente para que eles possam desenvolver a fé em um verdadeiro relacionamento, um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas isso pode ser o primeiro passo, né? A gente quer coisa mais sobrenatural que Jesus, gente, né? É real, né? Mas é o sobrenatural. Uma outra coisa é que a gente, como comunidade da fé, como adultos, né, da comunidade da fé, a gente precisa ser uma influência positiva na formação da identidade deles. A gente viu que na adolescência ele está em busca da identidade deles, né, da identidade dele. E a gente tem muitas teorias da psicologia, das ciências sociais, sobre essa busca da identidade. E essas teorias das ciências sociais, elas dão a falsa sensação de que cada um escolhe quem e o que quer ser, né? Mas, na realidade, a gente tem que buscar e descobrir a nossa identidade. Lógico que não é tão simples assim. A pergunta é quem eu sou? Está constantemente na mente dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, né? E no nosso mundo atual, eles tendem a achar que eles são o que eles têm ou o que eles fazem. A gente vive num mundo que nos julga e nos considera pelo sucesso que temos, pelo que realizamos, pelo que aparentamos e mostramos, principalmente nas redes sociais. E isso tem estudos, a gente falou um pouquinho de alguns estudos aqui, fonte de frustração, de tristeza, depressão e consequências muito graves, né? Principalmente para aqueles que estão nesse processo de formação da identidade, têm muitas dúvidas a respeito da sua própria identidade.
Nós, como comunidade da fé, a gente deixa de exercer essa influência positiva na formação, porque a gente falha na tarefa de mostrar para eles, ensinar para eles que a identidade do cristão não está no que a gente tem, no que a gente pode, no que a gente mostra, no que a gente realiza, mas está em Cristo. Como é importante para um adolescente entender que Deus não nos ama por causa do que a gente faz, ou do que a gente mostra ou realiza, mas Ele nos ama porque Ele nos criou, nos redimiu em amor para um propósito maior. Os nossos adolescentes precisam entender que eles foram criados de forma única e especial por Deus. E depois foram redimidos, porque Deus os ama. Nessa fase em que muitos se sentem rejeitados na escola, no trabalho, pensando até nos jovens, né, no grupo e, infelizmente, até na família, eles precisam saber que eles são filhos e filhas valiosos para Deus. Mas, infelizmente, não é uma crítica, mas é um alerta, tá? As nossas igrejas muitas vezes acabam sendo tribunais de julgamento e condenação, e não local de amor e acolhimento para os nossos jovens. A minha quarta dica aí é adotar os adolescentes na família de Deus. Eles têm essas perguntas também, né? Qual é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Ou como é que eu devo viver? E porque eles têm essas perguntas, eles podem estar mais abertos, né? Tanto na mente ou no espírito deles, para novas possibilidades, como eles jamais estarão em nenhuma outra fase da vida deles. Tá, Ana, então se eles estão tão abertos, por que é tão difícil alcançá-los? Talvez a igreja se mostre muitas vezes apenas como uma instituição cheia de regras que quer apenas comandá-los e não adotá-los como irmãos da família de Deus. Como filhos adotados por Deus através de Jesus, a gente não foi apenas criado e redimido, mas a gente foi chamado a proclamar o Evangelho. E proclamar o Evangelho em comunhão com os irmãos. A gente tem um propósito de vida muito claro como cristão. E os nossos jovens, eles estão em busca de um propósito, de um sentido para a vida deles. Gente, vocês, por que só um adendo aqui, por que tantos jovens se juntam, né, resolvem fazer parte desses grupos terroristas? É um propósito horroroso, né? Mas é um propósito. Eles estão em busca disso. E o nosso propósito não é apenas individual, mas é coletiva de toda a família de Deus. E não é algo pontual, né? Mas ele indica uma forma de viver em todos os aspectos da nossa vida e dessa comunhão com a família de Deus. E o quinto e último item, né, é ser um estudioso constante da cultura. Zygmunt Bauman diz que a gente vive numa cultura líquida, né, que muda constantemente. E os jovens e adolescentes também mudam de comportamento, de desenvolvimento, de visão de mundo constantemente. Quem trabalha com os adolescentes, tanto na igreja como fora da igreja, vê que aumentou muito a velocidade e a intensidade dessas mudanças. É por isso que modelos prontos ou estratégias que a gente usou até bem pouco tempo atrás não funcionam mais para alcançá-los. Isso eu ouço muito de líderes de adolescentes. Mas eu sempre fiz essa tal reunião, esse tal evento, e agora não funciona mais. Não funciona. Essa geração é muito diferente da geração que veio antes dela, né?
E a gente precisa ser um estudioso constante da cultura e da influência que a cultura tem sobre essas gerações. A gente tem que aprender as novas linguagens, as novas tecnologias e os desafios que os nossos jovens estão enfrentando. Também é imprescindível a gente ter a disposição para ir onde eles estão. E hoje em dia, quando a gente fala isso, significa que pode ser tanto no mundo virtual como no mundo real. Como comunidade da fé, a gente tem que ser amoroso e acolhedor na adoção desses irmãos e irmãs na família de Deus. Lógico, a gente não consegue, tem aqui os contatos, né? Algumas pessoas já fizeram contatos comigo pelas redes sociais. A gente não consegue equacionar todas essas questões numa aula, né, de uma hora e pouco. Mas eu espero ter dado aqui um bom apanhado para vocês. Ah, aqui, tá. Um bom apanhado para vocês, né? Do trabalho com os adolescentes na igreja. Tá, vamos ver algumas perguntas já aqui no chat. Aqui algumas perguntas já chegaram para mim aqui. Desculpa, eu tenho que olhar o celular porque elas chegaram aqui no WhatsApp, eu não consigo olhar no meu computador, tá? Aline Cariri. Por que muitos adolescentes veem a família como uma ameaça, mesmo eles sendo cristãos em Cristo? Como trabalhar essa questão adolescente-família? Então, Aline, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, ele não vê a família como uma ameaça, mas ele, para encontrar a identidade dele, ele tem que se distanciar um pouquinho da família, né? Porque ele não quer que a fé dele ou as escolhas dele sejam herdadas da família. Então, ele busca esse distanciamento. E é aí que eu vejo que a comunidade adulta da igreja pode ser esse suporte para os pais. Vejam bem, não é uma concorrência com os pais, não é tomar o lugar dos pais. A gente sabe que a principal responsabilidade sobre esses filhos, adolescentes e jovens é dos pais, não é nossa. Né? Nós somos aquela rede de apoio. Lembra que a gente, quando eu mostrei a corda bamba, né? Nós somos aquela rede de apoio. E muitas vezes eles vão se distanciar da família, mas um outro adulto falando a mesma coisa que a família fala, né, pode ser ouvido por eles. Então, lógico, a gente nunca vai concordar com esse distanciamento, com as críticas que eles fazem. Muitos adolescentes, né, principalmente quando você vai falar de namoro, de sexualidade, não, mas você não sabe, meu pai é louco. Né? Eu falei assim, então, todo pai é meio louco, né? Mas é seu pai. E Deus é muito claro em relação a isso. Né? A gente tem que obedecer e tem que honrar pai e mãe. Não, mas você não conhece, então. Realmente não conheço porque não são meus pais. Mas eu posso te garantir, né, que os seus pais não são tão loucos como você pensa, né? E mesmo que você pense que eles são loucos, você tem que obedecer. Mas esse distanciamento, esse até ver como ameaça, né? É parte do desenvolvimento deles. Aí a gente tem que ajudá-los nisso e ajudar as famílias nisso, né? A Marília Lira me pergunta aqui, professora Ana, como usar estratégias de estudo bíblico para ajudar na transformação de vida dos adolescentes na igreja e em casa? Grata. Eu acho que uma coisa muito importante, né, quando a gente quer fazer com que eles estudem a Bíblia, né, lembra que a gente fala, tem que ser relevante para eles. Não, tem que ser ressonante para eles, né? Como é que aquilo está chegando nos anseios, nos medos, nas necessidades mais profundas deles. Então, mostrar como eles podem encontrar respostas, né, para aquelas necessidades no texto bíblico, em Deus. Então, sempre a gente tentar
hã, hã, fazer essa ligação, né, quando a gente, vê, por exemplo, como uma das mentiras que eles acreditam, né, o importante é ser feliz. O importan e de repente, a mentira que o mundo conta é que ser feliz é fazer só o que você quer. É você fazer o que bem entender na hora que você quiser, não respeitando nada nem ninguém, né, isso é o conceito de felicidade. Só que esse conceito é tão vazio, né, é tão superficial, que ele se esvazia rapidamente, nunca satisfaz, né. Então eu vou atrás dessa falsa felicidade, aí pretensa felicidade, e nunca estou satisfeito. Eu só vou conseguir, hã hã, realmente encontrar minha felicidade em Deus, né. Quando eu encontro com uma mulher que era sedenta ali da água que ela ia buscar todo dia no horário mais quente, só que no dia seguinte, ou talvez algumas horas depois, ela voltava a ter sede, né. Quando ela encontra a água viva, que só Deus, através do seu filho Jesus Cristo, pode nos dar. Então é tentar, fazer com que essas mensagens que a gente, faz em lições e ensinos bíblicos para eles, não sejam, superficiais, né, mas atinjam ali as necessidades mais profundas que eles têm. A Lia Cardoso, né, me pergunta: "Como a gente pode ajudá-los a buscar sua própria identidade?". E essa busca da identidade é uma busca solitária, né, faz parte de andar naquela corda bamba da adolescência. A gente não pode buscar por eles, mas a gente tem que estar lá embaixo como rede de apoio, na hora que eles caem, porque vão cair, né, porque buscar a sua identidade é fazer escolhas e às vezes essas escolhas, nem sempre são as melhores ou são as, hã, ligadas a valores cristãos ou à ética cristã, que a gente acredita como cristão, mas, hã, eles muitas vezes nessa busca quebram a cara, caem e a gente está lá não para dizer: "Falei, eu não avisei", não, mas para acolhê-los, né, para dar uma outra chance. E lógico, ajudá-los a buscar a identidade deles, aí sim, né, como cristão, né. Quando a gente entende que essa minha identidade está em Cristo, está naquele que me salvou, está no Deus que me criou, me redimiu e através de Jesus Cristo me salvou. A minha identidade está lá. Não está no que o meu grupo diz que eu sou ou não sou, né? Não está no que o Instagram está dizendo que eu devo ser, não está no que as mídias sociais, eu falo Instagram porque eles usam bastante, agora a gente tem o TikTok, né? Está dizendo que eu devo ou não ser, mas está em Cristo. Mas é um processo, que a gente ensina, a gente está com eles, a gente pode mostrar o caminho, mas a gente não pode subir na corda bamba com eles, que aí eles vão cair e a gente não vai estar embaixo para segurar, porque a gente está lá em cima. Uma visão figurada aí da situação, tá, mas, pra ajudar a gente a entender. Não sei se isso respondeu a sua pergunta, Lia. Não temos mais perguntas aqui no chat, tá? Vocês podem, entrar em contato comigo também pelas redes sociais, vocês viram ali minhas redes sociais, meu blog, tem muitos artigos, muitas matérias ali no blog, tá, que eu preciso voltar a escrever. Essa pandemia me deixou meio afastada aí do blog, lidando com tantas situações. Mas vocês podem encontrar alguma coisa lá e também podem fazer contato comigo através do blog,
tá? Eu acho que se a gente não tem mais perguntas, é isso que a gente tinha para falar hoje. Espero, ter, ajudado, inspirado vocês, né, a ver a importância do trabalho que a gente tem no contexto da igreja, né, e no contexto se unir nessa missão de Deus, né, a missão de Deus não é nossa, com os adolescentes, tá. Que Deus, abençoe aí todos nos seus ministérios, ou na sua classe, na sua família, né, com seus adolescentes, tá. Foi um privilégio muito grande falar para vocês nessas 7 semanas. Obrigada aí pela atenção.